Boa noite, minha gente querida, bem-vindos a todos, muita paz nos corações de todo mundo. Vamos começar com uma poesia de Cruz e Souza do livro Luz no Lar, psicografado por Chico Xavier. A criança é uma lúcida promessa, convidando-te ao templo do amor puro. Em todo berço a vida recomeça procurando a vitória do futuro. E é a nossa reencarnação que traz essa possibilidade de amar, de recomeçar, de ter um novo futuro, de ter novas promessas, de realizar os nossos projetos. Vamos passar então para o Livro dos Espíritos, falando sobre o que é necessário e o que é supérfluo, no capítulo da Lei de Conservação. O que há de se pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Eles esquecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que tiverem causado aos outros. E temos uma nota explicativa de Kardec. O limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo, cabe à razão regular as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem um apoio mútuo. Os que vivem às custas das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Eles apenas têm o verniz da civilização, como muitos só têm a máscara da religião. E é isso. Quando a gente tem o supérfluo, quando a gente pode usufruir de coisas melhores, a gente tem que lembrar de todos os outros que estão em situação pior, com mais dificuldades, com mais necessidades, até do que é estritamente necessário, que não conseguem nem pensar em supérfluo, para poder fazer justiça nesse mundo, né? É para isso que a gente está aqui. A justiça divina é isso. É uns ajudando aos outros para todos terem o melhor. E vamos para o livro Céu e o Inferno, que fala sobre a justiça divina. A gente está falando sobre o temor da morte, mais especificamente das causas do temor da morte. Outra causa do apego às coisas terrenas, mesmo naqueles que firmemente creem na vida futura, é a impressão do ensino que lhes foi dado desde a infância. Convenhamos que o quadro esboçado pela religião sobre o assunto é nada sedutor e ainda menos consolador. De um lado, contorções de condenados a expiarem em torturas e chamas eternas os erros de uma vida efêmera e passageira. Os séculos se sucedem e não há para tais desgraçados sequer o lenitivo de uma esperança e, o que é mais atroz, não lhes aproveita o arrependimento.
De outro lado, as almas combalidas e aflitas do purgatório aguardam por uma libertação, pela boa vontade dos vivos que orarão ou farão orar por elas, sem nada fazerem de esforço próprio para progredirem. Essas duas categorias compõem a maioria imensa da população do além-túmulo. Acima delas paira a limitada classe dos eleitos, gozando por toda a eternidade da beatitude contemplativa. Esta inutilidade eterna, preferível sem dúvida ao nada, não deixa de ser uma fastidiosa monotonia. É por isso que se vê, nas figuras que retratam os bem-aventurados, figuras angélicas em que mais transparece o tédio que uma verdadeira felicidade. Esse estado não satisfaz nem as aspirações, nem a ideia instintiva de progresso, a única que se afigura compatível com a felicidade absoluta. Custa crer que só por haver recebido o batismo, o selvagem ignorante de senso moral obtuso esteja no mesmo nível do homem que atingiu após longos anos de trabalho o mais alto grau de ciência e moralidade práticas. Menos concebível ainda é que a criança falecida em tenra idade, antes de ter consciência de seus atos, goze dos mesmos privilégios somente por força de uma cerimônia na qual a sua vontade não teve parte alguma. Estes raciocínios não deixam de preocupar os mais fervorosos crentes, por pouco que meditem. E é isso. Não é muito concebível mesmo essa ideia de que o batismo vai proporcionar para alguém que não teve experiência nenhuma uma felicidade eterna, enquanto para o outro que está na mesma condição e não teve batismo vai para o sofrimento. Não tem muita lógica mesmo. É tudo uma questão de raciocinar. Mas não vamos entrar nesses pormenores religiosos das outras filosofias religiosas. Vamos terminar as nossas leituras de hoje, então, com uma trovinha de Joaquim José Teixeira, psicografada por Chico Xavier, do livro Trovas do Mais Além. É pelo esforço no bem, não por talento incomum, que Deus anota na vida a vida de cada um. Vamos então para a nossa prece, com a prece do esforço próprio, que está no livro Passos da Vida, assinada por Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. É da lei do Senhor que a prece do esforço próprio obtém a resposta imediata da vida. Eduque a argila e a argila dará o vaso. Guarde o vaso contra o lodo e o vaso lhe será prestimoso servidor. Trabalhe a madeira bruta e a madeira selvagem assegurará o asilo doméstico. Mantenha a higiene em sua casa e a casa será abençoada em sua existência. Are o solo e terá a sementeira. Auxilie a plantação e receberá o privilégio da colheita. Valha-se da fonte com respeito e recolherá a água pura. Cultive a limpeza do líquido precioso e a água lhe conferirá equilíbrio e saúde. Agimos com o desejo e a vida reage com a realização. A caridade precisa de gentileza, a fé precisa de boa vontade,
A esperança só existe com paciência. E a paz precisa de trabalho digno. Usemos a chave do esforço próprio no bem de todos, e o verdadeiro bem nos conduzirá para a vitória que propomos atingir. O Criador responde à criatura através das próprias criaturas, até que a criatura possa um dia refletir na glória sublime. Articulemos incessantemente a oração do serviço ao próximo pela ação constante no auxílio aos outros, e estaremos marchando para a felicidade indestrutível da comunhão com Deus. E aqui estamos, Senhor, orando, reconhecendo a nossa necessidade de esforço, de trabalho, de auxílio no bem, para atingirmos a comunhão contigo, para estarmos unidos a Ti todo o tempo, fazendo bem, realizando o Seu reino de amor nesta terra, semeando a paz em nosso coração e entre todos que compartilham conosco dessa existência, oferecendo o nosso amor, a nossa paciência, a nossa fé, com esperança, com paciência, com muito amor, para que possamos ajudar cada vez mais os nossos irmãos, com exemplo, com palavras, com a nossa ação no bem. Que assim todos se estimulem a plantar o bem, a semear a paz, a viver de acordo com os ensinamentos que Jesus nos trouxe. E aos poucos estaremos disseminando essa harmonia, essa paz, esse clima benéfico de bênçãos para todos, em todos os lugares, alcançando toda a Terra, todo esse nosso planeta, que nem tão grande é, e que precisa da colaboração de todos os nossos irmãos. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que temos de estarmos aqui unidos, abrindo o nosso coração para Ti, deixando entrar as Suas bênçãos e fortalecendo as nossas vibrações para ajudar cada vez mais irmãos, cada vez com mais força, com mais amor. Te agradecemos, te pedimos que nos abençoe a todos, Senhor. Que assim seja.